há 10 anos, na minha microárea há 10 anos. Então, assim, a gente vai estar passando um pouquinho para vocês, que é primeiro a apresentação da unidade, tá? A nossa unidade, ela é uma unidade que começou no ano de 2003. Nós moramos numa comunidade chamada Marcílio Dias, que é também conhecida como Quelços e Mandacaru. Essa comunidade é uma comunidade no Rio de Janeiro que ela, com certeza já ouviram falar da Maré. Então é uma comunidade um pouco distante da Maré, porque ela fica do lado da casa do marinheiro. E aí, para a gente ter acesso à unidade de saúde, a gente teria que sair dessa comunidade, pegar uma Kombi, um ônibus ou qualquer um outro meio de transporte, ou a pé, andando uma meia hora, até chegar na unidade básica de saúde. E aí o MSF, que todos conhecem como Médicos Sem Fronteiras, veio e implantou uma unidade lá na nossa comunidade. Esse trabalho foi em 2003, 2004, que eu já comecei com eles, e aí continuou com a prefeitura, né? A nossa comunidade é composta por 8.000 habitantes aproximadamente, com 3.000 famílias. Eu acompanho 238 famílias, tá? Já cheguei a acompanhar 800 famílias, porque na época que eles nos contrataram, nós éramos 6 agentes comunitários para esses 3 territórios, né? E isso são aproximadamente, pessoal, 8.000 habitantes, mas aproximadamente. São aqueles que a gente não conta, que não te dão CPF, e aí você acaba não botando no sistema, então não contabiliza. O nosso território, como eu disse, é composto por Mandacaru, que era uma comunidade que saiu de lá, que era a comunidade mais carente dentro da comunidade. Quelços, que é onde começou tudo, que começou na fábrica de bolsas, né? E Marcílio Dias, que as pessoas falam que é a área mais nobre da comunidade. É onde as pessoas têm mais acesso à internet, a um plano de saúde. Eu atuo na Marcílio Dias. Bom, o acolhimento. A gente costuma dizer sempre que o nosso acolhimento lá na unidade tem que começar desde o porteiro, né? Aquela moça que trabalha com a gente todo dia, começa às 7 lá das 4, que é a Márcia, nossa amiga, e para os outros profissionais, médicos, agentes de saúde, enfermeiros, técnicos e agentes de enfermeiros. Então, o que a gente costuma dizer nas nossas reuniões? Para todo mundo estar falando as mesmas línguas. Um bom dia, um boa tarde, um sorriso, né? Mesmo porque, ainda que a gente tenha dificuldade, a gente tem que deixar do lado de fora. O importante é a gente estar ali para servir, para estar dando o nosso melhor. A situação do problema. Eu vou pedir para ele estar passando um pouquinho do slide, para vocês terem mais noção. Então, o CMS João Cândido é uma unidade de saúde da família localizada no Complexo da Penha, na região Leopoldina do município do Rio de Janeiro. Esta unidade ela possui 2 equipes da Estratégia de Saúde da família, que é composta por um médico. A nossa equipe, no momento, está sem um médico, isso tem aproximadamente 2 meses. Um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 6 ACS, e agora um agente de endemias. Normalmente no Rio tem a clínica da família que tem um dentista, né? Mas nós não temos, porque a nossa unidade é muito pequena. Na verdade, a associação doou um pedaço para a gente, que a prefeitura foi lá e fez a obra e paga aluguel para essa perdão, esqueci a palavra, para a associação. Então, nós não temos consultório dentário, recebemos a verba do governo, mas não temos aonde colocar a equipe. Então, o território, como eu falei, de atuação das equipes é a comunidade Marcílio Dias, com 7.305 habitantes, está situada entre a Baía de Guanabara, o Mercado São Sebastião, o quartel da Marinha, que é uma das principais condições de saúde da comunidade. E o grande número que a gente tem na nossa microárea é de hipertensos, diabéticos e gestantes. A comunidade ainda apresenta baixo nível socioeconômico, além de sofrer com a violência urbana devido à presença de traficantes no local. Aí a gente fala da comunidade de Marcílio Dias. Por que só colocaram a Marcílio Dias? Porque como nós somos 2 equipes, nós éramos 3 equipes, Quelços, Marcílio Dias e Mandacaru. A Mandacaru foi relocada, eles doaram casas para essa comunidade, que elas saíram de lá, seus apartamentos, mas que, como lá eles teriam que pagar luz e água com a preço de custo, eles não ficaram lá. Eles retornaram para a comunidade, Marcílio Dias, e alugaram um cômodo com um banheiro, que aí ficou uma família, uma casa com vários banheiros, que aí botaram 5, 6 famílias em uma mesma casa. A gente não está citando o Quelços porque assim, o trabalho que a gente está apresentando é o trabalho feito pela comunidade Marcílio Dias. A Quelços ainda não se adequou a esse trabalho. Pode passar.
Então, o acolhimento não tem espaço, tá? Porque a gente costuma dizer que ele não tem hora para começar e nenhum profissional separado só para isso. Faz parte de todos os encontros do nosso serviço de saúde. O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário, em suas queixas e no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução de suas demandas, com a valorização do compartilhamento de saberes. E a gente costuma dizer sempre, né? Acolher é um compromisso de respostas às necessidades do cidadão que procura um serviço de unidade. Isso aqui é o nosso grupo. Isso aqui foi no dia da campanha Fique Sabendo. E a gente pegou algumas mulheres para estar fazendo orientações para elas, com o nosso enfermeiro queridíssimo João e o nosso técnico de enfermagem, salve, salve, Álvaro, está aqui. Pode passar. Então, devido à baixa captação do recém-nascido para a realização da triagem neonatal, os primeiros 5 dias de vida, e a necessidade de fortalecer o vínculo da unidade de saúde com o binômio mãe e bebê, percebeu-se a necessidade de estruturar a estratégia mãe e bebê. Desta forma, a partir do primeiro trimestre de 2010, iniciamos a estratégia de fortalecimento do acolhimento mãe e bebê carioquinha. Foi aí que surgiu o nosso projeto. Pode passar. Discutimos em equipe como estava sendo feito o atendimento ao bebê nos seus primeiros dias de vida. Qual era o caminho que essa mãe fazia desde que chegava aqui no serviço de saúde? Por onde entrava, quem a recebia, como a recebia, quem a orientava, quem a atendia e para onde ela ia depois do atendimento. Enfim, todas as etapas que percorria e como era atendida em cada uma dessas etapas. A discussão com toda a equipe mostrou que poderia ser mudado para que essa mãe fosse melhor acolhida. Isso assim, é uma experiência muito bacana para mim, porque eu fui mãe no dia 2 de agosto de 2010. E assim, eu fui mãe na maternidade federal do Rio de Janeiro, né? E eles te davam mesmo um papelzinho e te referenciavam um profissional daquela unidade. E quando eu cheguei lá, eu percebi que assim, aquele papel não me garantia o atendimento depois do ganho do meu bebê. Quer dizer, eu estava num momento delicadíssimo da minha vida, que era o momento de minha filha estar entrando na nossa casa. Era uma experiência completa, ainda que me preparei, aqueles 9 meses, que eu e meu esposo conversamos, e que recebemos orientações da nossa equipe, amamentação pela nossa amiga Rita, orientações da Alice, mas assim, foi um momento difícil porque o meu problema não foi o parto, meu problema pessoal foi com a amamentação. Então, quando eu cheguei naquele hospital, como eu estava falando para vocês, vou falar rapidinho, a equipe não me abraçou, mesmo porque estavam com outro evento naquela época, e eu fiquei um pouco perdida. Aí não pude passar por essa consulta, eles me marcaram para o outro momento, mas aí também não tinha quem me levasse, porque não tinha quem dirigisse, então eu recorri à minha unidade, né? Aí eu não pude fazer o pré-natal na minha unidade, porque eu havia perdido um bebê há uns 6 meses atrás, né? Porque eu tive, no meu trabalho, eu acabei tendo tuberculose ganglionar, então eu havia perdido, estava grávida com tuberculose ganglionar, então eu perdi o bebê, e logo depois do meu tratamento eu decidi ser mãe. E aí passei por tudo isso. Enfim, chegando a minha equipe me abraçou, e ele que fez esse acolhimento. Eu achei super bacana, porque isso a gente discutiu nas reuniões, e aí foi quando surgiu o projeto. Pode passar. Assim, a partir desta reunião, aconteceram mudanças na entrada, por exemplo, deixando sempre um profissional de saúde acolhendo essa mãe e bebê, fornecendo as primeiras orientações e iniciando o primeiro atendimento. Foi importante ainda a qualificação técnica dos profissionais, proporcionando a escuta qualificada da mãe e do bebê, com interação humanizada, cidadã e solidária da equipe, usuários, família e comunidade. As possibilidades de acolhimento são muitas, e o importante é que as melhorias sejam feitas com a participação de toda a equipe que trabalha no serviço. Então, eu vou estar reforçando para vocês que, assim, quando ele fala toda a equipe, é toda a equipe mesmo. A gente no pré-natal, a mulher vai lá, olha, você menstruar já tem um mês, e aí a gente pergunta se ela quer fazer o teste, ela faz o teste na hora com a gente, porque o nosso objetivo é pegar essa mulher antes do 3º trimestre dela, porque a gente sabe que tem exames importantíssimos, né? Sífilis, HIV, o danuquinho transnucal, que agora o SUS está pedindo. Então a gente acolhe essa mulher, pega essa mulher, marca-se a consulta dela não é agendada
para mais de 15 dias, tá? Desde quando ela faz o teste. E aí, durante o pré-natal, a gente vai reforçando para ela todo o acolhimento, todo o cuidado que ela tem. A gente não pensa só no bebê, porque a gente tende a olhar a mulher, quando ela está grávida, só para o bebê. E isso é um pouco complicado, porque tem toda uma mudança no corpo, tem toda uma mudança na família. E muitas das vezes essas mulheres não são acolhidas nas suas próprias famílias. Eu tenho a minha microárea tem mais gestantes, eu tenho uns 10 gestantes, entre elas 3 menores de idade. Só uma, a mãe foi embora, o pai é usuário de drogas, o irmão é traficante, a irmã é diabética e morava com... A irmã tem 16 anos e morava com um senhor de 65 anos. Então, uma família muito complicada. Então, a maioria dessa gestante, eu tive uma gestante agora, que assim, é o segundo casamento dela, ela com 17 anos. O segundo casamento dela, ela não foi acolhida pelo parceiro, ela entrou em depressão, a gente abraçou ela, mas por conta dessa depressão, ela teve um parto prematuro. A filhinha dela nasceu com 700 gramas, está internada. E assim, a gente traz para a equipe mesmo, para estar acolhendo. O João acolheu, que é o nosso enfermeiro. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo. Pode passar. A estratégia do acolhimento mãe e bebê na equipe de Marcílio Dias tem como objetivo estabelecer uma recepção humanizada após alta da maternidade do binômio mãe e bebê no CMS. Realizar as ações preconizadas para a primeira semana de vida do bebê e, no caso da mulher, as ações referentes à primeira semana após o parto. E possibilitar o estabelecimento precoce do vínculo da família com essa unidade. Não esquecendo, pessoal, que a gente bate muito na tecla do teste do pezinho até o 5º dia de vida. E a gente reforça para essa mulher. E a gente costuma dizer, entre nós, a gente sabe que a gente é até chato, porque a mulher normalmente ganha o bebê e fica mais ou menos 3 dias na maternidade. E no quarto nós estamos lá. Da Maria, como é que está? Como é que está o bebê? Como é que está a senhora? Mas a gente pode estar indo lá na unidade fazer, porque normalmente muitas delas ganham o neném e chegam numa sexta-feira. E aí no sábado a unidade está fechada. E aí se ela faz o 5º dia no domingo, a gente perde esse bebê. Então na sexta-feira mesmo, a gente já está nessa casa, a gente já está nessa mãe. E muitas das vezes, se não tiver nenhum parente para levar, somos nós mesmos que levamos na unidade para estar fazendo, tá? Pode passar. Durante o pré-natal, nós agendamos e orientamos a gestante a procurar assim que receberam a alta da maternidade. Quando isso não acontece, como eu falei, né? Os ACS fazem a busca ativa dentro do prazo do 5º dia de vida do recém-nascido. Então, quando a mãe e o bebê comparecem ao serviço de saúde, realizamos as seguintes ações. Coleta do teste do pezinho, né? Que a gente fala que é ideal até o 5º dia de vida. A vacina da BCG e hepatite B, e quando não é realizada na maternidade, a avaliação do aleitamento materno, orientação, proteção e apoio, informação sobre atividades e grupos e disponibilidade dos profissionais capacitados para a orientação. Pode passar. Consulta imediata do bebê para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, avaliação do risco do bebê no momento do acolhimento, de icterícia, secreções, má sucção, sífilis e outras. Consulta imediata da puérpera, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui, porque essa consulta aqui, ela normalmente não perde, porque nós não paramos de remarcar essa gestante. Eles remarcam, ainda que ela esteja com 9 meses, semanais, e a gente reforça para ela durante a visita domiciliar. Ainda que você ganhe o seu bebê, a consulta que está marcada, você deve ir com o seu bebê lá, porque aí a gente já marca a puericultura e já faz todo o acompanhamento, tá? A verificação do uso de imunoglobulina, né? Que é o anti-RH na maternidade, no caso da mulher com RH negativo e o parceiro com RH positivo. Orientação e oferta de método de espera e acolhimento para o grupo de planejamento familiar, que acontece uma vez por mês, tá? Não na nossa unidade, porque ela é muito pequena. A gente tem uma parceria com a Igreja Batista, que eles deixam a gente fazer lá. Verificação da situação vacinal para tétano, hepatite B e rubéola. Agendamento para retirada de pontos em caso de cesariana. Pode passar. Então, isso aqui é o fluxograma que a gente faz quando a mulher sai da unidade, né? Ela tem a alta do bebê, a alta da maternidade, a gente faz acolhimento mãe e bebê até o 5º dia de vida, né? Nesse acolhimento a gente já vê cartão de vacina, que já engloba o teste do pezinho, né? A gente orienta a mãe contra
sobre a avaliação de saúde da vacinação do recém-nascido. Quando essa mãe não vacina o bebê, a gente tem uma equipe da CAP que nos visita e elas fazem meio que, na palavra não é denúncia, mas elas fazem uma notificação, tá? Para que essa mãe seja, a gente vai lá, avisa a mãe, leva o nosso enfermeiro lá. Se essa mãe insiste, e não como a da minha Corari insistiu, não vou dar porque ela sempre está boa e aí ela fica com febre, a gente explica todo o porquê dela estar com febre, aquilo tudo, a gente não te chama a CAP, eles vão lá e fazem uma notificação. E levam até o último caso, ela tem que vacinar a criança, tá? E aí consulta imediata com o enfermeiro, normalmente é com o nosso enfermeiro ou com o médico. Normalmente o enfermeiro passa para o médico, mas o primeiro contato é com o João, o nosso enfermeiro. Mãe e bebê sem risco, normal. Se for mãe e bebê com risco, eles encaminham para a maternidade logo. A gente tem a maternidade Jacari, tá? Que nos acolhe. E o retorno do acompanhamento e crescimento, que é a nossa famosa puericultura, né? As consultas elas são marcadas mensalmente, trimestral, e assim até o bebê fazer 2 anos de idade. A gente acompanha esse bebê com peso, altura. Ainda que a mãe falte a consulta, a gente reforça nas visitas domiciliares. Vai lá, pesa o seu bebê, mede toda hora, a unidade está aberta, de 8 às 5. Você pode medir, pode pesar para ver se o bebê está tendo um bom desenvolvimento. Pode passar. Então, desde a implementação do acolhimento mãe-bebê Carioquinha em 2010, quase todas as mães de bebês foram acompanhadas na primeira semana de vida do recém-nascido, com exceção dos que tiveram que permanecer em observação na maternidade por um período maior. Toda a equipe mostra-se mais envolvida com o acolhimento, que é realizado por todos da equipe e coordenado pelo enfermeiro, que é o nosso enfermeiro João. A unidade ainda recebe apoio da Rede Cegonha, ampliando o acolhimento, o acesso ao serviço terciário e melhorando a qualidade da assistência. A estratégia adotada também vem ampliando e fortalecendo o vínculo da unidade de saúde com o binômio mãe e bebê Carioquinha. Eu esqueci de falar para vocês que essa mãe, toda mãe lá no Rio de Janeiro, ela recebe uma ajuda de custo, tá? Aquelas que vão lá e falam que precisa, se precisarem de passagem, não na nossa comunidade, mas em outros hospitais, se fizerem morarem na comunidade, mas se forem gestantes de risco, elas recebem ajuda de R$30 mensais para estar indo fazer o pré-natal. E no 8º mês de gravidez, elas, no cartão de vacinas, elas recebem com data e hora marcada a maternidade, o local para elas estar visitando. E lá elas ganham um kit Cegonha Carioca. Um kit lindo, tá? Para todas elas que quiserem. Algumas não preferem não, tem uma condição maior. Mas, normalmente, 80%, ainda que ganhem em particular, vão lá conhecer a maternidade para estar ganhando esse kit. Então é muito legal. Pode passar. Então, pessoal, aqui é algum dos bebês. Aqui é o Álvaro de novo, o João, nosso enfermeiro. Aqui é o nosso grupo de gestantes, tá? Essa mãe aqui é menor de idade, também fez o pré-natal com a gente. Aqui é a vacinação, a nossa técnica de enfermagem Grace, que está de licença maternidade do Bernardo. E aqui é um outro grupo de puericultura nosso, tá? Isso aqui é a sobrinha de uma menina que também fez pré-natal com a gente, que a tia dela trabalhava com a gente. E aqui, de novo, o nosso grupo de gestante, que é bem aceito pelas usuárias. Pode passar. Então, pessoal, esse é o nosso trabalho. Nosso gerente Dominique, o João Geraldo, que é o nosso enfermeiro, nossa técnica Grace, Rita, nossa amiga, Nice, também nossa outra colega, e a Beth, que não pôde, Madalena, a Sônia, que sou eu, e a Ana. Obrigada. Parabéns aí a toda a equipe aí. Belíssimo trabalho aí. Mesmo com condições adversas, UBS pequena, vocês estão mandando ver, fazendo um trabalho excelente, que deve fazer toda a diferença para as